Igreja AD Brasil, JF, a paz do Senhor a todos os nossos irmãos que estão junto conosco online para aprender um pouco mais da palavra do Senhor na escola bíblica dominical. Hoje nós estamos na lição 7, o tema é a segunda oração intercessora. Sejam bem-vindos neste dia. Vamos aprender um pouco mais da palavra do Senhor. Quero de antemão já agradecer ao nosso pastor presidente, pastor Moisés Pereira Pinto, pelo privilégio de estar aqui junto com vocês na escola bíblica dominical. Vamos orar e vamos falar com o Senhor e pedir a Ele que possa nos inspirar. Senhor, meu Deus, neste momento, Pai querido, eu já quero te agradecer por este domingo. Senhor, também queremos te pedir que o Senhor possa nos inspirar, nos dar sabedoria, entendimento de toda a tua palavra. Senhor, na ministração, também no coração dos nossos irmãos. Sê conosco, Pai, e ocupa o primeiro lugar em tudo. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome santo de Jesus. O nosso textuário é orai sem cessar, que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. E a verdade aplicada é estudar, refletir e fazer orações com as escrituras são hábitos que devemos cultivar para nossa edificação e fortalecimento espiritual. Nesta lição nós temos os seguintes objetivos: mostrar o modelo da oração feita por Paulo, explicar a razão pelo qual Paulo ora pelos Efésios, ensinar acerca das dimensões do amor de Deus. Pegue a sua Bíblia, pegue a sua revista e vem conosco aprender um pouco mais da palavra do Senhor. O texto de referência está em Efésios, capítulo 3, versículo 14. Por causa disto me ponho de joelhos perante o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, da qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos nossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer do amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Na introdução está dizendo: a primeira oração, Paulo intercedeu pelos Efésios para que fossem iluminados pelo Espírito para uma revelação e conhecimento mais pleno de Deus. Agora, ele faz uma oração para que se apropriem destas riquezas. No tópico 1, está dizendo: o modelo ideal para chegar-se a Deus. A oração é um dos grandes privilégios que o bom Deus tem concedido ao ser humano. Podemos nos aproximar e falar com Ele por intermédio de Jesus Cristo. Neste contexto, Paulo está orando pelo fortalecimento dos crentes. Qual o modelo ideal para nós achegarmos o Senhor? Nós podemos achegar ao Senhor através da leitura da palavra do Senhor aliada à oração. A leitura da palavra revela a vontade de Deus para a nossa vida e através da oração nós pedimos que o Senhor realize os seus projetos, realize a vontade dele nas nossas vidas. Também através da oração nós podemos ver lá em 2 Coríntios 3, 18, que está escrito assim: mas todos nós,
com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Nós somos transformados a cada dia quando nós buscamos o Senhor em oração. Muitas pessoas falam que o que está acontecendo na sua vida, né, por você estar orando tanto. Talvez não é visível aos olhos grandes vitórias, né? Mas nós vimos em nós mesmos, com os olhos espirituais, o aperfeiçoamento do Senhor, porque nós não estamos buscando vitórias somente aqui na terra, nós estamos nos aperfeiçoando para entrar no céu, para ver o Senhor face a face. A oração produz em nós comunhão com Deus e comunhão com os irmãos. Lá em Gálatas 5:22, vamos lá juntos ler a palavra do Senhor que está escrita em Gálatas. Gálatas 5:22. Está escrito: mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Nós não conseguimos todas essas coisas porque nós somos bonzinhos, mas nós somos lapidados pelo Senhor. E nós também buscamos ao Senhor em oração para que Ele possa fazer cumprir a sua boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Deus também, através das nossas orações, supre as nossas necessidades. Vamos abrir a palavra do Senhor lá em Filipenses, capítulo 4. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Através das nossas orações, o Senhor supre todas as nossas necessidades. Muitas das vezes não acontece o que nós desejamos plenamente, mas o Senhor sabe o que é melhor para nós. O Senhor tem os planos perfeitos dele para cada um de nós e às vezes nós nem sabemos pedir, mas quando nós falamos com o Senhor e colocamos diante do Senhor com sinceridade e transparência do coração, o Espírito Santo intercede a Deus por nós. No tópico 1.1 está escrito: o motivo da oração pelos Efésios. O teólogo e pastor John Stott afirmou que o prelúdio indispensável a toda petição é a revelação da vontade de Deus. A revelação do mistério deixou Paulo em êxtase, pois a posição na qual os salvos em Cristo foram colocados nesta dispensação é muito poderosa. O motivo da sua oração é que os crentes compreendam esta riqueza. Por isso, pede para que recebam fortalecimento e poder no homem interior pelo preenchimento do Espírito Santo. No nosso texto aí de referência em Efésios 3:16 está escrito: para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito Santo no homem interior. Sem a presença do Senhor no nosso interior, sem a presença do Espírito Santo, é possível que nós sejamos consumidos
porque grandes são as aflições, mas o Senhor nos ajuda em tudo, o Senhor nos fortalece, o Senhor nos revigora, o Senhor nos renova as nossas forças através do Espírito Santo. Quando Paulo fala do homem interior, se refere à natureza moral que precisa ser transformada pelo poder do Espírito Santo para que a plenitude de Cristo possa habitar. 2 Coríntios 4:16. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia a dia. O Senhor trata o nosso interior, o Senhor nos amadurece através da oração, o Senhor nos dá ânimo e vigor, mesmo com as tribulações do mundo, porque nós não vamos sair do mundo, nós precisamos viver no mundo e sermos revestidos e fortalecidos no Senhor, no Espírito do Senhor. É importante enfatizarmos que o conteúdo de Efésios 3:13, Paulo faz um pedido aos cristãos de Éfeso e no versículo 14 ele faz pedido ao Pai Celestial pelos cristãos. Russell Shedd comenta sobre o que levou Paulo a fazer a segunda oração na Epístola dos Efésios. Ele sentia a necessidade de oração e da intercessão por estes novos cristãos. Aí está a causa. O Senhor quer que nós nos preenchamos em todos os aspectos, até transbordar. E Paulo vinha reforçar, mostrando todas as riquezas, todas as bênçãos que o Senhor tinha para nos oferecer, e nós precisamos tomar posse de todas essas riquezas e de todas essas bênçãos, mas a maneira para que nós possamos alcançar todas essas coisas é através da revelação da palavra do Senhor, através da comunhão com o Senhor em oração e fé. A atitude de oração. A postura mais comum usada pelos judeus para achegarem-se a Deus em oração e é de pé, com as mãos estendidas e as palmas para cima. A Bíblia, porém, não sacraliza a postura física com que devemos orar. Temos exemplos de pessoas orando em pé, assentadas, ajoelhadas, andando e até mesmo deitadas. A postura tomada por Paulo vai além dos joelhos dobrados. Sua oração é tão intensa que se prostra diante de Deus numa súplica extrema e angustiosa. Outra coisa que devemos destacar é a forma como ele se dirige a Deus. Ele chama de Pai. Essa expressão descreve a mais estreita relação de amor e comunhão e preocupação. O que acontece? Atitude de oração. Cada um de nós temos a nossa intimidade com o Senhor e temos a maneira de nós chegarmos ao Senhor, né? Lá em Salmos 95:6 está escrito assim: ó, vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Lá em Marcos, então nos Salmos aqui, fala ajoelhados. Lá em Marcos 11:24 está escrito: por isso vos digo que tudo o que pedirdes orando, credes que recebereis e tê-lo-ei. Então, a maneira que você vai achegar ao Senhor, se prostrar diante ao Senhor, é a maneira que você
vai estar necessitando naquele momento. Muitas das vezes nós vamos falar com o Senhor, nós não podemos nem ajoelhar, nem prostrar, nem assentar. Às vezes nós precisamos falar com o Senhor andando, falar com o Senhor realizando as nossas atividades, falar com o Senhor. O importante é que nós estejamos sempre dependentes do Senhor, buscando o Senhor, estando ligados no Senhor, cotidiano, diariamente, em todo o tempo. A palavra do Senhor diz, no nosso textuário, orai sem cessar. Então não tem hora de orar, nós precisamos de orar ao Senhor de diversas formas, e às vezes é sentado, às vezes é ajoelhado, às vezes é prostrado de cara no pó, às vezes vai ser deitado mesmo. Às vezes nós também não podemos ser hipócritas, nós às vezes estamos cansados e o Senhor conhece as nossas limitações. O importante é que nós estejamos ligados no Senhor a tempo e hora, como diz lá em 1 Tessalonicenses capítulo 15, 17, orai sem cessar. Você precisa ter dentro de você a necessidade de orar e saber que você precisa do Senhor e precisa buscar o Senhor nas suas dificuldades. Nós precisamos de orar adorando ao Senhor pelas coisas que nós contemplamos num passeio, numa visita de um pássaro, num cantar do pássaro, num agir de uma criança, no balbuciar de um bebê. Nós precisamos estar ligados ao Senhor, reconhecendo a grandeza, a soberania do Senhor. Ele precisa se fazer presente dentro de nós, e nós precisamos reconhecer o seu poderio em nossa vida e ao nosso redor. Então, orar, a forma que você vai orar, de repente você vai precisar clamar o Senhor por um socorro. Então você às vezes não vai orar baixinho, às vezes a sua voz nem vai sair, porque não é o momento de ter uma voz alta, mas às vezes nós precisamos de gritar, como aqueles que procuraram Jesus dizendo: Jesus, tem misericórdia de mim. Isso é uma oração, isso é um pedido de socorro. Então, que o Senhor possa, que o Espírito Santo possa te instruir aí, te inspirar com qual reverência você vai falar com o Senhor, E não precisa assim ter muitas palavras. Por exemplo, se tiver no meio de um fogo, você não vai falar baixinho pedindo: socorro, eu preciso de um bombeiro. Não, você vai gritar: socorro, eu preciso de um socorro, Então você precisa às vezes falar alto, às vezes vai ser a necessidade de falar baixo, vai ser de acordo com a nossa necessidade. O importante, como diz a palavra aqui, é que nós sejamos reverentes ao Senhor, pedindo não que seja feita a nossa vontade, mas que seja feita a vontade do Senhor. E é importante a maneira, o modo de você falar com o Senhor também. A reverência nas palavras, reconhecendo que Ele é Pai, que eu sou filho, que você é filho, que você é servo. Então nós precisamos da palavra certa, e Paulo ensinou ali na oração, falando com o Senhor, reconhecendo: por causa disto me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estudamos nas lições passadas
O Senhor já nos reconheceu como filhos pela graça, nós fazemos parte da família de Deus. Nós temos o privilégio, pela graça, de sermos reconhecidos como filho. Então, use do que o Senhor te deu, essa paternidade, e chama Ele como Ele deve ser chamado, como Pai, como nosso Pai, Criador de todas as coisas. 1.3. O alvo da oração. Existe uma unidade poderosa entre as três pessoas da Trindade no momento em que nos dirigimos ao Pai em oração. Quando oramos a Deus, devemos nos dirigir ao Pai em nome de Jesus Cristo. Nesse momento, o Espírito Santo atua intercedendo por nós diante do Pai, mesmo quando não sabemos pedir como convém. E lá em Romanos 8, versículo 23, 26, abra sua Bíblia e acompanhe a lição. É importante que a gente também vá lá na palavra do Senhor e estude a palavra, lendo com seus olhos, repita o versículo para que você possa gravar e o Espírito Santo falar na tua mente através mesmo da sua voz. Está escrito lá em Romanos 8, 26. Porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. No momento que você aceita Jesus como Salvador da sua vida, você levanta a mão para o Senhor e reconhece Ele como Salvador. Você já é selado pelo Espírito Santo de Deus e Ele já vive dentro de você. Ele conhece você, Ele conhece a sua sinceridade e conhece a sua necessidade, porque às vezes nós nem sabemos como e o que devemos pedir, mas o Espírito Santo conhece e intercede ao Pai, porque Ele foi deixado como consolador por Jesus Cristo para nos guardar, nos proteger, para nos orientar e nos inspirar. E também, como diz a palavra em Romanos 8, 26, para interceder a Jesus por nós. Não existe nada escrito que assinale uma forma de orar. Nem existem formas mecânicas para se achegar a Deus. Orar é falar com Deus. E quanto mais sincero for o diálogo, mais agradáveis seremos à vista do nosso Pai. É interessante aqui que o autor da lição, o bispo Abner, diz aqui, o mais sincero diálogo. Fala com Deus, convida o Senhor para sentar do seu lado e conversa com Ele, fala das suas necessidades, fala do seu reconhecimento do Senhor na tua vida, fala da soberania do Senhor, adora ao Senhor, elogia ao Senhor, louva ao Senhor, canta e fala com o Senhor através do que Ele tem te dado, da tua voz, do teu corpo, dos seus gestos, do seu agir com as pessoas. Agrada ao Senhor, adora ao Senhor com a sua fé. E nós precisamos fazer a oração também baseado na oração que o Senhor nos ensinou, que está escrito lá em Mateus, capítulo 6, versículo 9. Jesus nos ensinou, quando foi perguntado, como que devia orar, ele nos ensinou. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu.
Nós precisamos pedir ao Senhor que molde as nossas vontades, que deixe o Senhor agir na nossa vida da maneira que Ele quer, porque Ele tem os planos soberanos e perfeitos para cada um de nós. Muitas das vezes nós não sabemos pedir ao Senhor. E lá no versículo 11 está escrito: o pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. O Senhor nos ensina também que nós precisamos chegar ao Senhor pedindo perdão, porque nós falhamos até sem intenções, nós falhamos. Então nós já precisamos pedir perdão ao Senhor e também perdoar aqueles que nos devem, os nossos devedores, e não nos induz à tentação, mas livra-nos do mal, porque o teu é o reino, o poder, a glória para sempre. Amém. Aí está a oração que Jesus fez, ensinando-nos a orar. Paulo ora para que aqueles discípulos fossem fortalecidos, cada vez mais firmados, vivendo em união e fossem cheios da plenitude de Deus. Ele entende que o exército poderoso na terra há de se formar se esses cristãos alcançarem a mesma excelência das revelações que recebeu. Por isso, ora pedindo poder. Nós temos tantas coisas reveladas nesta oração de Paulo, mas nós, às vezes, por não termos a prática dia a dia, diária, né, e repetidas vezes no dia, se for possível, né, buscar a palavra do Senhor para nos orientarmos e para que o Senhor possa revelar os mistérios dele a nós. Essa oração de Paulo vem trazendo para os novos convertidos de Éfeso, porque não era necessário apenas levantar as mãos e alcançar a salvação ali, a graça do Senhor como filho, mas nós precisamos crescer, né? Ter crescimento, fazer acontecer o edifício de Deus em nós e através de nós. E para isso nós precisamos ser transformados, como eu já disse no versículo lá atrás, de glória em glória a cada dia. Nós não estamos prontos, nós precisamos buscar a face do Senhor para que o Senhor possa revelar a cada dia. Isso se chama crescimento espiritual e nunca nós estamos plenos. O dia que nós estivermos plenos, o Senhor vai nos recolher, mas nós precisamos aqui buscar o Senhor, não só para que nós temos a nossa maturidade espiritual para nós, mas que através de nós, a obra do Senhor, o edifício de Deus, possa acontecer através de nossas vidas. A oração é um dos grandes privilégios que o bom Deus tem concedido ao ser humano. Podemos nos aproximar e falar com Ele por intermédio de Jesus Cristo. Essa porta está aberta, basta apenas nós abrirmos as nossas bocas e falarmos com o Senhor sem hora marcada, a qualquer hora do dia e da noite, independente das circunstâncias e da nossa situação, ainda que nós estejamos fora da vontade do Senhor, ainda que você esteja em pecado, você tem livre acesso ao Senhor para poder falar, para poder confessar, para dizer que está arrependido, se consertar e voltar a ter os privilégios que o Senhor tem para a família dele, a família de Deus, a igreja do Senhor. Tópico 2, a oração por uma vida de plenitude.
A oração feita por Paulo é crescente e agora passa de fortalecimento à plenitude, referindo-se a tudo que é completo, total e absoluto. Paulo quer nos trazer, nos encorajar a tomar posse de todas as bênçãos, de todas as riquezas, de todas as grandezas do nosso Deus, porque nós fomos tomados como filhos do Senhor, nós fazemos parte da família de Deus e por isso nós temos acesso, nós temos liberdade a todas essas promessas do Senhor. Tópico 2.1, a fonte de toda plenitude. De acordo com o dicionário da Bíblia de Estudo Almeida, a palavra plenitude fala de abundância, presença completa, estatura completa e tempo certo de Deus agir, libertando as pessoas do peso da lei e da escravidão do pecado. Outrora nós éramos pecadores sem salvação, hoje nós tivemos acesso, a igreja de Éfeso teve acesso à graça, à salvação, mas nós precisávamos libertar também a nossa mente de qualquer lembrança que nos pudesse fazer preso à lei e o pecado. E isso até hoje, quando nós nos libertamos, confessamos pecados, nós precisamos libertar também a nossa mente para o Senhor agir na nossa mente e deixar cada um de nós tomarmos posse das coisas que o Senhor tem para cada um de nós, as bênçãos, a riqueza do Senhor. Paulo nos afirma que essa plenitude vem de Deus. Ele é a fonte de tudo que se origina. Lá em Efésios 1:18 está escrito: tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a herança da sua vocação e quais riquezas da glória da sua herança para os santos. O Senhor, através da palavra, nos revela cada dia e faz cada um de nós tomarmos posse, ter inteligência espiritual, ter inteligência para tomar posse do que o Senhor tem para cada um de nós. Qual é a vocação de Deus para cada um de nós? Nessa epístola, ele usa várias vezes a palavra riquezas, indicando que Deus é ilimitado, abundante e infundável. Para Deus, nada é impossível. Nós somos limitados, mas quando nós nos achegamos ao Senhor, cremos no Senhor, Ele é capaz de ir além dos nossos pensamentos, além dos nossos planos, honrando a nossa obediência e a nossa fidelidade. Nosso Deus é pleno em glória, majestade e autoridade. Toda a glória pertence a Ele. E somente Ele pode compartilhar dessas riquezas com as suas criaturas. Em Efésios 1:8 está escrito que Ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós o que primeiro esperamos em Cristo. Ele não dá isso para a nossa glória, Ele dá isso para a exaltação e glória dEle. Também o Senhor nos traz a palavra, né, através de Paulo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ao dizer que pode todas as coisas naquele que me fortalece, Paulo está sustentando a grandeza da plenitude de Deus. Você pode todas as coisas. Eu posso todas as coisas, não nas minhas forças, mas na força do Senhor. Em Colossenses 2:9 está escrito: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade.
porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Se habita nele toda a plenitude, quando nós levantamos a mão, tomamos posse da nossa salvação através da graça em Cristo Jesus, nós somos selados pelo Espírito Santo, ele mora em nós e nós também podemos, através do nome de Jesus, através do Espírito Santo de Deus. Vamos para João 14:12. Lá em João 14:12 está escrito: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as farás maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Nós não temos pretensões de ser iguais a Cristo, mas nós temos, como foi falado no livro de Gênesis, na criação, nós somos semelhantes ao Senhor e nós procuramos ser como Ele, semelhantes a Ele. E Ele mesmo disse, trazendo para nós aí essa confirmação e essa ousadia. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as farás maiores do que esta, porque eu vou para o meu Pai. Mas ele fala também no versículo 13: tudo quanto perdides em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Então nós precisamos tomar posse através da oração para nós fazermos a vontade do Pai, e Ele nos dá essa liberdade como filhos, como pertencentes à sua família, de fazer obras maiores que Ele, através do Espírito Santo de Deus. Assim Ele está nos capacitando e nos preparando para a missão que Ele tem nos dado, de Marcos 16. Tópico 2.2, as riquezas do poder celestial em Cristo. O princípio da oração de Paulo é para que os cristãos conheçam essas riquezas da glória de Cristo e sejam corroborados com o poder do seu Espírito no homem interior. Em Efésios 3:16, na oração que nós estamos estudando, está escrito que as riquezas da sua glória vos conceda que sejais corroborados com poder pelo Espírito Santo de Deus. O Senhor está querendo dizer para nós, através dessa palavra corroborado, está comprovado, está atestado. O Espírito Santo vai contigo, ele vai te ajudar, ele vai te mostrar, ele vai te ensinar, ele vai te capacitar. Não tenha medo, seja ousado. Busca ao Senhor, Ele vai te dar toda a direção, Ele vai te instruir o que Ele quer de você, como deve fazer. É necessário enfatizar aqui que Paulo está orando por pessoas que já estavam em um nível elevado diante de Deus. Mas ele estava alegre e grato a Deus por aqueles discípulos, porém continuava orando para que fossem fortalecidos com o poder do Espírito Santo. Paulo sabia que a conversão, o novo nascimento, era um começo da vida cristã, apenas a passagem pelo portão do palácio. Jesus não nos salvou apenas para nos libertar do julgamento. Ele quer que conheçamos as infinitas riquezas do seu reino. E através da leitura da palavra do Senhor, da oração e da fé, o Senhor te mostrará os mistérios dele, através da fé, através do sobrenatural de Deus. O primeiro dom pelo qual Paulo ora aqui é a força, tal como em Efésios 1:19.
E qual é a sobreexcelência e grandeza do seu poder sobre nós, e que cremos segundo a operação da força do seu poder. Este poder de Deus não é expresso por uma simples e única palavra. Que sejam fortalecidos com poder. É a oração de Paulo. Uma pessoa pode ser fortalecida em amor, conhecimento ou alguma outra qualidade. A esta altura, a oração é para os leitores de Paulo possam ser equipados com poder que habilita a ficar firmes em Cristo e a viver e a trabalhar para Ele. Somos transformados todos os dias, em dia, em glória. Lá em Colossenses 1:11 está escrito: corroborados em toda fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda paciência, longanimidade e com gozo. O Senhor está trabalhando, nos moldando, nos dando paciência, nos dando, trabalhando com o fruto do Espírito na nossa vida, para que nós possamos frutificar no tempo do Senhor, no agir do Senhor, no tempo do Senhor, revelando toda a plenitude. E lá em 1 Coríntios 16:13 está escrito: vigiai, estais firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Precisamos estar fortalecidos no Senhor, buscando o Senhor em oração. A habitação de Cristo no coração. Tópico 2.3. A palavra que Paulo usa para o habitar de Cristo em nossos corações é a palavra grega katoiken, que se aplica à residência permanente e oposição a uma residência temporal. O fortalecimento do homem interior acontece quando Cristo faz dele a residência permanente. O resultado dessa habitação é a capacitação para experimentar o fluir de Cristo através das nossas vidas. Uma experiência sempre crescente. Em Efésios 3:18. Efésios 3:18, nosso texto referente. Poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade no conhecer de Deus. Cristo não invade nossa vida, espera que respondamos positivamente seu agir e o recebamos em nós. Quando ele habita em nós, a vida sempre é contagiante. Muitas das vezes a gente depara com situações em que tem dia que a pessoa está fortalecida, tem dia que está enfraquecida e com muita variação espiritual. O Senhor não quer variação espiritual em nossa vida. O Senhor quer ver o fruir do Espírito Santo de Deus, o frutificar na nossa vida. Para isso nós precisamos ser perseverantes no Senhor. Nós não podemos parar de orar, como está escrito lá no nosso texto áureo em 1 Tessalonicenses 5:17, orai sem cessar. O Senhor não prometeu que seria fácil. É difícil, foi difícil para ele e vai ser difícil para nós também, mas nós precisamos fortalecer, orai sem cessar, para que nós possamos ser revestidos do poder, da autoridade do Espírito Santo, para que nós possamos fugir das situações que nos tragam embaraço na nossa vida, para que nós possamos frutificar no tempo do Senhor. Sejai perseverante em todo o tempo, orando. É fácil começar, mas o chegar até o ponto final, a vitória é com perseverança. Então persevere no Senhor.
Cristo não invade nossa vida, espera que respondamos. O Senhor tem maravilhas, como Paulo nos apresentou, nos apresenta, né? A palavra nos apresenta a cada dia. Mas nós precisamos deixar Deus agir na nossa vida, como ensinou lá na oração de Mateus 6, a oração do Pai Nosso. Deixa o Senhor fazer a vontade dele, não só no céu, mas também na terra, em nossa vida. Então deixa o Senhor agir, para que ele habite em nós e a nossa vida seja contagiante. Não murmure, não fique falando, expondo a sua vida aqui e ali. Fala com o Senhor, espera no Senhor, ele tem o agir dele, no tempo dele, ele nos molda através de situações difíceis que nos aparecem. A Bíblia nos revela os mistérios, a oração e a fé realizam os mistérios na nossa vida. A oração feita por Paulo é crescente e agora passa de fortalecimento a plenitude. Toma posse, referindo-se a tudo que é completo, total e absoluto. Tópico 3. O amor de Cristo. A oração se intensifica e Paulo destaca o alicerce fundamental para que Cristo possa habitar em nós e possamos frutificar o amor de Cristo. Tópico 3.1. Fortalecidos no amor de Cristo. Nós agora estaremos estudando o versículo 17, que está escrito: para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor. Ao pedir fortalecimento, Paulo revela que seu desejo era que Cristo controlasse e fortalecesse os seus leitores para o amor, para expressar a qualidade do amor que ansiava que florescesse. Ele juntava duas metáforas, a botânica e outra arquitetônica, arraigados e alicerçados. Para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor. Ele os compara a uma árvore que é arraigada em uma casa bem edificada. Vamos lá nos Salmos de número 1, está escrito como que é a árvore que frutifica, a raiz forte. A raiz que nós temos que ter e como nós devemos ser na prática. Pois será como a árvore plantada junto às ribeiras de água, a qual dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Assim que o Senhor quer que nós sejamos. Para isso nós precisamos ser arraigados, ser arraizados no Senhor, na palavra do Senhor, e também sermos firmados, como está escrito em Mateus 7:24, todo aquele, pois, que executa as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então nós precisamos escutar a palavra do Senhor, nós precisamos ler a palavra do Senhor, nós precisamos viver a palavra do Senhor, praticar a palavra do Senhor, para que nós possamos ser edificados na rocha e também ser preparados para ser edifício do Senhor. Essa era a oração de Paulo para aquela igreja e para nós também, através do Espírito Santo. Sua oração era para que esses cristãos buscassem alcançar raízes e alicerces profundos. Nos dois casos, a causa invisível da estabilidade, a causa invisível da estabilidade é o amor. E é engraçado que tanto o alicerce da casa como a raiz não é visto.
Isso é construído entre você e Deus através dos seus momentos de oração, de intimidade com o Senhor. O amor há de ser o solo em que a vida deles deverá ser plantada, e também há de ser o fundamento em que a vida deles deverá ser edificada. Qual o significado da vida cristã sem amor? Nenhuma. A única resposta para a vinda de Cristo a esse mundo para morrer pelos pecadores foi o amor incondicional de Deus. Vamos lá em João 3 para nós vermos o que o Senhor fez por nós. João 3,16 está escrito: porque ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o Senhor já nos ensinou a amar, o nosso Deus, o nosso Pai já nos ensinou a amar, cedendo seu único Filho. Jesus Cristo nos ensinou a amar, sendo obediente e fiel ao seu Pai, se dando a morte para a salvação de todos nós pecadores, sendo ele inocente. A solidez da nossa fé está fundamentada no amor. Ele é a base do crescimento e fortalecimento de nossas raízes em Cristo. A vida cristã não deve ser superficial ou baseada em fundações quebradas. Nós já lemos Mateus. Nós vamos ler mais um pouquinho, nós lemos o 24, nós vamos descer e ler o 25. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve estas minhas palavras e as cumpre, compará-lo-ei a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu. Grande foi a sua queda. Nós precisamos estar firmados na rocha. Nós precisamos ouvir e praticar a palavra do Senhor, que Ele tem nos dado a cada dia, através daqueles que o Senhor tem falado, através dos pastores, através de crianças, através da natureza, através da palavra, através da própria voz do Espírito Santo aos nossos ouvidos. Nós precisamos dar ouvido à voz do Senhor e do Espírito do Senhor, e não a vozes que estão por aí. Cada vez que o Senhor nos dá a oportunidade de estar na casa dele, o Senhor nos dá mais uma vez a prova do amor, para que nós possamos ser lapidados e aperfeiçoados para aquele grande dia e também para fazer a obra do Senhor que ele tem nos chamados. Vamos para o tópico 3.2. As dimensões do infinito amor de Cristo. Nós estaremos estudando o versículo 18, Efésios 3:18. Poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do nosso Deus, do conhecer do amor de Deus. Então, Paulo diz que, estando arraigados e fundamentados em amor, podemos compreender as poderosas dimensões deste mistério. O amor de Deus tem largura. Essa largura pode ser vista por todos os relatos contidos nos evangelhos. O amor de Deus tem comprimento. Ela continua para todo sempre. E como tem altura, ele conduz o espírito das pessoas para o alto, até a própria presença de Deus. Mas a beleza deste amor se revela também em sua profundidade,
pois ela encontra todos, até mesmo o que se encontra na mais terrível miséria e depressão. Lá em Romanos 5:8, Deus prova seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, e ele chega a nos constranger. Lá em 2 Coríntios 5:14 está escrito que o amor de Deus nos constrange, julgando nós mesmos, nós assim, que um morreu por todos. Jesus morreu inocente. Ele morreu para que nós tivéssemos salvação. Ele morreu em obediência, em fidelidade ao Senhor, nos ensinando como nós devemos comportar fidelidade e obediência ao Senhor. Tópico 3.3. Nós vamos estudar o versículo 19. No versículo 19 está escrito: e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. O amor de Cristo excede todo entendimento. O amor de Cristo excede todo entendimento porque palavras não podem defini-lo ou explicá-lo. Até porque nós já falamos 2 versículos provando a grandeza do amor de Deus, a grandeza do amor do Filho. Porém, mesmo sem saber como discerni-lo, ele não é um amor impossível, através de experiência vivida. Nós podemos senti-lo de maneira multiforme. É um amor que na prática pode ser provado no coração daqueles que são salvos. Nós podemos ser sentido esse amor de várias maneiras. Cada dia na presença do Senhor, nós vimos que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele cura hoje, ele faz milagre hoje, ele transforma hoje, ele nos molda. Nós podemos ver a presença do Senhor, o amor do Senhor através da misericórdia do Senhor com as nossas vidas. Nós podemos provar o amor de Deus por todos os livramentos. Nós podemos provar o amor de Deus quando nem sempre somos tão fiéis, mas o Senhor continua sendo fiel conosco. Lá em 2 Coríntios, capítulo 5, 17, está escrito: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Eis que tudo se fez novo. Nós precisamos tomar posse da grandeza do Senhor, né? Dessa riqueza que o Senhor fez de nos perdoar a partir do nosso arrependimento, nosso reconhecimento das nossas faltas. No versículo 17, volto a dizer: e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento. Nós não entendemos. Nós não temos inteligência suficiente para entender, sabedoria para entender a grandeza, a misericórdia do Senhor. Mas o Senhor tem para nos dar, né? E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Não existe ser humano algum que esteja excluído desse amor. É um amor que ultrapassa o conhecimento, um amor que, uma vez aceito, enche o coração, enche o homem com nada menos que a vida do próprio Deus. A Bíblia nos ensina que mesmo quando ainda éramos pecadores, Deus nos deu uma prova do seu amor
ao enviar Jesus Cristo para morrer por nós e quitar de vez a nossa dívida. Um amor que é capaz de dar a vida por alguém que talvez nunca o entenda ou possa reconhecer realmente um amor inexplicável. E essa oração de Paulo intensifica e destaca que esse alicerce fundamentalizado em Cristo venha habitar em nós e possamos frutificar o amor de Cristo. Concluindo, vamos falar o versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais e abundantemente além do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Só o Deus vivo, só o nosso Deus pode fazer isso. Tudo e muito mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Só o amor de Jesus pode fazer isso. Como que nós podemos tomar posse desse amor? Vou repetir novamente, com obediência e fidelidade. Não é com a nossa capacidade, porque o Senhor, quando Ele quer nos usar, Ele tem os seus projetos vocacionais para cada um de nós, independe da nossa formação secular. O Senhor, Ele tem os projetos e Ele faz da maneira dele, Ele dá entendimento, Ele dá sabedoria, Ele dá inteligência espiritual, Ele dá ciência e Ele faz além, muito mais de tudo, muito mais do que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder que dele em nós opera. Concluindo essa lição, está escrito: o segredo para se encher de toda a plenitude de Deus principia com o amor. Firmemos nossas raízes e alicerce nesse amor que, mesmo sendo inexplicável, pode ser alcançado. E que possamos deixar ele habitar em nós, deixar ele frutificar através desse amor que é só dele. E para encerrarmos, concluindo a lição, eu te convido a tomar posse de toda a plenitude de Deus através da oração. Você é importante para Deus, sua família é importante para Deus, a igreja é a noiva de Jesus na terra e tem poder para dar para todos na igreja. Nós precisamos estar em comunhão com o Senhor, em comunhão com a igreja. A igreja do Senhor é a noiva de Jesus e é exército de Cristo na terra. A igreja unida, ela é forte. Deus nos chama a orar e a viver o sobrenatural de Deus. Nada é impossível para Deus. Persevere em oração. Não desista diante de vozes contrárias e rumores contrários. Busque a revelação dos mistérios de Deus na Bíblia para a sua vida. Busque a Deus em oração para cumprir as promessas de Deus para a sua vida e fortaleça em Jesus através da oração. Revista da armadura de Deus. Creia nas promessas do Senhor. Converse com Deus sobre todas as coisas da sua vida. Eu quero agradecer essa oportunidade de estar com vocês e poder trocar aqui, estes conhecimentos através da palavra do Senhor. Eu quero agradecer a cada um que esteve conosco até agora. Deus abençoe vocês, um ótimo domingo, uma semana abençoada na presença do Senhor. A paz do Senhor Jesus.